Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo bateu o Santa Rosa por 2-0 no Mangueirão e está classificado para a semifinal do Campeonato Paraense. Então, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise de como foi esse confronto disputado hoje à tarde no Mangueirão. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando, se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa vitória do Lina frente ao Santa Rosa. Primeiro, vamos abordar um tema fora as quatro linhas. Para mim, o ponto mais negativo desse confronto não esteve dentro de campo, esteve fora. Foi novamente a dificuldade que o torcedor azulino encontrou para entrar no Mangueirão. E olha que estamos falando de um público razoável. Longe está o Mangueirão cheio, longe está 40, 50 mil pessoas que o torcedor do Clube do Remo comparece em peso, mas hoje um público razoável. Mesmo assim, problemas na entrada, muita gente chegando atrasada, até com meia hora com a partida começar, já tinha começado e o torcedor ainda não tinha entrado no estádio, catraca não funcionando, a catraca sócio torcedor também não funcionando, vários relatos e perfis nas redes sociais não permitem a gente mentir nessa questão, porque realmente houve problemas e de novo o torcedor do Clube do Remo enfrentando problemas para entrar no Mangueirão. É inacreditável. É inacreditável que isso acontece mais no Clube do Remo que com o rival. Por que será que isso acontece mais no Clube do Remo que com o rival? É o mesmo estádio que eles estão jogando, os dois com o Mangueirão. E aconteceu esse problema novamente. O torcedor do Clube do Remo é que ele é apaixonado pelo clube, mas ele está sendo maltratado esse ano. É com um sócio torcedor pífio que o Clube do Remo tem, é novamente com problema para entrar no estádio, o torcedor não consegue entrar direito no estádio. Olha que absurdo, o torcedor compra ingresso, paga estacionamento ou paga o transporte, chega no Mangueirão e não consegue entrar tranquilamente no estádio com um público razoável apenas, não consegue. Paga caro lá dentro do Mangueirão também, e o torcedor do Clube do Remo sofre as ilusões até agora dentro de campo. Eliminado na Copa do Brasil por Criciúma dentro de casa e eliminado dentro de casa por São Raimundo de Roraima, que nem divisão nacional tem. Então é uma situação realmente do Clube do Remo esse ano, até o momento, complicada. É necessário que a diretoria do Clube do Remo olhe essa questão do torcedor e trate o torcedor com respeito, no mínimo respeito. O ideal seria tratar com carinho também, mas não vamos além. Vamos pensar pelo menos no respeito. Se a diretoria não está conseguindo dar o respeito ao torcedor, imagina dar outra coisa. Então o torcedor merece um respeito, merece realmente um clube melhor de infraestrutura e merece ter mais respeito ao entrar no estádio, um sócio torcedor também melhor. Vamos agora falar do jogo em si. Foi um jogo, eu vou trazer aqui o campinho. Primeira partida do Daniel Paulista, há pontos positivos, há pontos negativos. O ponto negativo para mim foi bem específico. Eu já vou começar com um ponto negativo, porque sim, foi uma vitória tranquila, foi uma vitória que o Clube do Remo dominou o jogo, não correu sérios riscos, e quando correu algum risco foi por culpa do próprio Clube do Remo, não tirando o mérito da equipe do Santa Rosa, mas foi por culpa do Clube do Remo, e aí é o ponto negativo. A defesa azulina não me inspirou confiança num jogo que não foi tão exigido assim no adversário menor qualificado. Entendeu? Vai jogar uma Série B. Então, assim, são adversários muito mais qualificados. E o PH e o Adalto, principalmente, os dois, jogadores de velocidade, jogadores técnicos do Santa Rosa, bons jogadores, causaram, principalmente no primeiro tempo, algumas jogadas de perigo contra o Clube do Remo. Poderia sim ter chegado ao gol. Mas, não tirando méritos deles, que eles tiveram méritos, mas a defesa do Clube do Remo proporcionou isso. Então, ainda a questão do ponto negativo do Remo dentro de campo, a questão do sistema defensivo, da defesa, porque vão pegar ataques com mais qualidade, e daqui a uma semana já começa a Série B. Mas de maneira geral foi, como eu disse, jogo controlado pelo Clube do Remo, o Clube do Remo pressionando a saída de bola do Santa Rosa, como era esperado, o Clube do Remo jogando em casa. A gente pôde ver uma melhora nesse tempo, né, de cerca de 10 dias, 2 semanas, que o Daniel Paulista está treinando o Clube do Remo. O Clube do Remo tramando muito bem pelas pontas, jogadas de velocidade, assim saiu o primeiro gol do Clube do Remo, né? Cruzamento do Janderson para o Pedro Rocha fazer o gol, e aí você viu uma movimentação diferente, porque o que é?
no papel, e a gente vai trazer o campinho aqui, é o Pedro Rocha na esquerda, o Janderson na direita e o Ítalo centralizado. Só que na hora do gol, o que acontece? O Janderson pela direita cruza e o Pedro Rocha se enfia dentro da área, fazendo a infiltração e jogando como centroavante, o Ítalo jogando na esquerda no momento desse lance, fechando o segundo pau, o Pedro Rocha fechando o primeiro, o Ítalo um pouco mais atrás, fechando o segundo pau. Então foi um Remo que conseguiu envolver bem o adversário pelas jogadas de velocidade, um Remo que eu gostei dessa questão das pontas. Eu não gostei da escalação do Alvarinho jogando mais pelo lado direito. Eu começaria a partida com o Cadu, faria o Remo ganhar muito mais qualidade pelo lado direito. Lado direito que, se você não tinha um lateral direito realmente ofício, muitas vezes caía, o Alvarinho jogou para aquela posição, mas muitas vezes até o Caio Vinícius, na hora da defesa, caía também para essa posição, pelo lado direito, mas você tinha uma dupla pelo lado direito que funcionou bem, principalmente na primeira etapa, que é o Jaderson e o Janderson. Estiveram muito bem no primeiro tempo. No segundo também, o Janderson também continuou jogando bem no segundo tempo. No intervalo, o Remo vai para o intervalo com 1-0. Aí o Daniel Paulista promove a substituição, saca o Alvarinho para a entrada do Cadu. Eu gostei dessa substituição. O Remo tem uma força maior pelo lado direito, principalmente porque o lado direito foi a força do clube do Remo, porque pelo lado esquerdo não foi tão bem. O Sávio não fez uma boa partida. Já vou trazer o campinho para a gente falar de algumas questões táticas interessantes da movimentação do ataque do Dodô também com o clube do Remo. Então foi um jogo tranquilo para o clube do Remo, um jogo que o Remo dominou a partida em si, que mereceu, lógico, a classificação, não sofreu nenhum susto, mas tem algumas coisas ainda para acertar e eu vou trazer agora o campinho para a gente fazer a análise. Aí está. O clube do Remo foi no gol com o Rangel. Na defesa, Alvarinho, Klaus, Reinaldo e Sávio. Alvarinho caindo um pouco mais para a direita, não avançando tanto. Taticamente, o Alvarinho ficava mais na defensiva pela direita e permitia que o Jaderson avançasse pelo lado direito, então fazendo aquela dupla que eu falei com o Janderson. Sávio foi o lateral esquerdo, não foi bem, tá? Uma partida bem ruim do Sávio, depois entrou até o Rodrigues, mas o Sávio não foi bem, não conseguiu apoiar bem. O lado esquerdo do clube do Remo não foi bem no jogo de hoje. Caio Vinícius fez uma boa partida, tá? Muitas vezes caindo pelo lado direito, caindo também pelo lado esquerdo, então ele fez uma boa partida. E a movimentação tática do Dodô, que até chegou ao segundo gol pelo clube do Remo, foi interessante, porque o Dodô, ele serviu muito como uma espécie de um coringa nesse meio campo e ataque. Faz o gol centralizado, mas você vê ele aberto pela esquerda, aberto pela direita, jogando dentro da área, então creio que ele teve essa liberdade, pelo menos. Eu creio que foi uma indicação do Daniel Paulista, mas pelo menos em campo ele teve uma liberdade para tentar armar o clube do Remo. Não é o jogador armador ideal, né? Por característica, o Remo precisa realmente reforçar em relação à meia de articulação. Só que foi um jogador que jogou com uma certa liberdade para poder produzir no ataque do clube do Remo. Eu achei isso bem favorável. Janderson fez uma boa partida também, começando a partida como titular, dá assistência ao primeiro gol e participa também do segundo gol. O Ítalo centralizado, o Viseu foi banco e Pedro Rocha, que fez um bom primeiro tempo, segundo, caiu um pouco, mas fez o seu gol e derrubou a defensiva do Santa Rosa na primeira etapa, levando o clube do Remo com 1-0. Já o Santa Rosa foi com Fernando, Diego Macedo, Otávio, Davi, João Vitor Ameixa, Rian, PH, que fez uma boa partida também, movimentação, jogador bem agudo e jogando tanto centralizado, jogando mais pela ponta. E Yuri, Flavinho e Adalto também, que fez outra também boa partida do clube do Remo. Então é isso. Pontos negativos, citei aqui, questão de preocupação um pouco de defesa, precisa melhorar. Pontos positivos, o domínio do jogo, o controle da partida, ataque em velocidade pelas pontas, tramas ofensivas, liberdade maior de articulação para o Dodô e para aquele trio de ataque. Eu gostei. Lógico, tem que considerar o adversário, mas também tem que considerar que é o primeiro jogo do Daniel Paulista à frente do clube do Remo no Parazão. E agora as quartas de finais na quarta noite contra a Tuna Luz Brasileira, o clássico no Mangueirão. Depois é a estreia da Série B. É isso, amigos. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse confronto. Um abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.